Mas lembra que a gente está fazendo essas brincadeiras todas usando um utilitário que é o ls. E o ls, por ser um utilitário, é um programa, né? Ele é um programa como outro qualquer. Então ele também existe aqui no meu sistema. Eu vou colocar aqui direto em usrbin, né? Porque a gente já sabe que o barra bin é uma ligação simbólica. Tá? E aqui está o ls. Esse é o programa ls que eu tenho utilizado. Então eu estou executando um programa cada vez que eu invoco o nome do ls aqui na linha do comando, ok? Por que eu estou mostrando isso? É porque eu vou mostrar um outro comando para vocês. Eu vou mostrar um comando que tem a sua utilidade, mas abusam dele. Deixa eu limpar antes o meu terminal, eu vou fazer isso com Ctrl L, que é o utilitário cat. Eu vou colocar aqui para mostrar que ele é um programa também, veja, é o cat, né? Tem ali as permissões, aqui é o tamanho dele, 48K. O que o cat faz? O CAT é um programa que serve para a gente pegar o conteúdo de vários arquivos e jogar todos eles encadeadamente, ou seja, um depois do outro, imprimir todos eles aqui no terminal. Então, eu tenho um arquivo de configuração bastante comum, né, que existe em tudo quanto é distribuição, que se chama passwd. Esse arquivo fica no diretório etc. Então, se eu fizer aqui, ó, cat barra etc barra passwd, veja que eu tenho impresso no meu terminal, na saída aqui, né, no terminal, o conteúdo desse arquivo. Tá? É uma lista de todos os usuários do sistema, ok? Com algumas características pré-definidas, né? Inclusive está aqui o nosso aqui é SSD. Isso é um arquivo, mas se eu colocar aqui dois arquivos, como por exemplo barra etc barra shells, que é a lista de todos os shells disponíveis no sistema, ó, olha aqui que eu tenho. Tenho vários shells disponíveis, né? Não importa quem eles são, mas aqui eu acabei de mostrar o dash, acabei de mostrar o bash com B de bola, o binsh, apesar de ser uma ligação simbólica, aparece aqui também. Mas enfim, ó, o que aconteceu aqui que é o que importa. Eu peguei dois arquivos, passei como argumento para o meu programa CAT e teclei Enter, e o que o CAT fez? Pegou o conteúdo desses dois arquivos e jogou um depois do outro, tá vendo? Primeiro o passwd e segundo o etc shells, né, que começa aqui, né, e jogou para exibição no terminal. Ok? Isso é o que o CAT faz. Ele recebeu esses conteúdos como arquivos, né, como nomes de arquivos. Veja, eu não estou usando nenhuma alteração aqui da linha do comando. Vou botar para cima. Eu estou passando esses nomes de arquivos como argumentos para o CAT. Também é algo que a gente vai esmiuçar já já. Mas, por enquanto, apenas assimilem essa terminologia que eu estou usando. O lance é que o CAT ele também pode ser usado de outras formas. Em vez de passar para o CAT o nome de um arquivo como argumento, eu posso fazer o CAT ler o conteúdo do arquivo através de um mecanismo extremamente importante do Shell, que é o mecanismo do redirecionamento. Também é assunto da parte 3 e 4, mas por enquanto vamos apenas ver o resultado do redirecionamento, que é basicamente o seguinte: em vez de eu digitar algo e passar aqui para o CAT, né, eu vou fazer o CAT ler um arquivo. Então, no caso, é o redirecionamento de leitura que eu aciono, é um mecanismo que eu aciono usando o operador de redirecionamento de leitura, esse sinal de menor que está ali debaixo do cursor piscando, ok? Maravilha, aí eu vou passar o nome do arquivo que eu quero que o CAT leia. E aí o nome desse arquivo será, eu vou pegar o etc shells que é menor, ó, etc shells. E repara que então que o resultado foi basicamente o mesmo de ter, por exemplo, passado como argumento.
O resultado foi o mesmo, mas os mecanismos foram totalmente diferentes. Como assim foram diferentes? Fazendo o CAT ler esse arquivo, eu passei os dados do arquivo diretamente para o CAT como um fluxo de texto. Isso é o que está acontecendo, um fluxo de caracteres, uma sequência de caracteres que o CAT foi lendo um por um. Esse é o efeito do redirecionamento, ok? O resultado final foi esse, mas o redirecionamento causa isso. Há uma ligação entre o programa que está sendo executado e os dados, a origem dos dados que ele está lendo, ok? Aqui, o que o CAT recebeu foi o nome do arquivo e o caminho, é claro, o diretório/etc está aqui informado também. Só que internamente o CAT teve que fazer todo um malabarismo para pedir para o sistema operacional uma forma de ler esse arquivo e aí sim receber o fluxo de caracteres, né? A sequência, ler uma sequência de caracteres que estavam nesse arquivo. E no fim das contas, sempre aconteceu isso que eu fiz aqui com o redirecionamento. O CAT sempre leu um fluxo de caracteres a partir de um arquivo. Só que aqui o CAT teve que se virar nos 30 para pedir ao sistema operacional o acesso a esse arquivo e fazer a leitura. Aqui eu já produzi esse fluxo de caracteres e mandei para o CAT. Então veja que o CAT, pelo menos aqui nessa demonstração, ele tem duas formas de receber a mesma coisa, que é um fluxo de caracteres. E sabe o que é mais interessante? Todos os utilitários, ou eu não vou colocar todos porque depende da finalidade, mas grande parte, ou a totalidade, a quase totalidade dos programas da base do sistema, dos utilitários da base do sistema, são construídos para trabalhar dessa forma. Eu posso passar para o programa um fluxo de texto ou o próprio programa recebe um argumento para fazer alguma coisa com esse argumento. No caso aqui, depende do que cada programa faz. No caso, o CAT, como precisa ler, ele vai ler o fluxo de texto e por aí vai. Você quer saber um outro programa da base do sistema operacional, um outro componente do sistema operacional que faz a mesma coisa? Se você pensou no Shell, você acertou. Porque é exatamente isso. O Shell, ele também está preparado, ele é um programa projetado para ler dados pela entrada padrão, que é como a gente chama esse fluxo de leitura de caracteres, né? Esse fluxo de texto ou fluxo de dados, é tudo a mesma coisa. Tá certo? Aqui para gente, no sistema GNU ou então no sistema Unix, né? Fluxo de caracteres, fluxo de texto, fluxo de dados são sinônimos, tá? Porque dados são texto em ambientes Unix em geral. Enfim, o Shell está preparado para funcionar dessa forma também. Na verdade, e de novo, a gente vai falar mais sobre fluxos e tudo mais nas partes 3 e 4, mas desde já eu posso adiantar que no fundo a gente não está usando o Shell aqui. Eu digitei vários comandos e, por exemplo, esse daqui, né? Eu digitei esse comando e o Shell foi acionado, mas não fui eu que mandei esse comando para o Shell diretamente. Eu tenho um intermediário entre mim e o Shell. E esse intermediário é o terminal. Tá? Então o que está acontecendo é que quando eu digito no terminal. Quando eu teclo Enter, o terminal manda essa minha linha, que é na verdade uma cadeia de caracteres, é um fluxo de texto, exatamente, ó, uma sequência de caracteres. O terminal vai pegar essa sequência de caracteres e vai mandar para o Shell, que já está lá
igualzinho aqui o CAT, lendo a entrada padrão, lendo esse fluxo de dados de leitura, tá? Esperando um fluxo de caracteres. Então, da mesma forma que o CAT aqui está recebendo do arquivo, né? Só que é um pouco diferente. Seria mais ou menos desta forma aqui, olha, eu vou executar o CAT sem argumentos e sem redirecionamento. Olha lá o que aconteceu. O CAT está esperando receber fluxos de caracteres. E o que o CAT faz? Ele não mostra no terminal o fluxo de caracteres que ele lê? Beleza. Então, se eu escrever aqui banana e der Enter, veja, o CAT escreveu banana no terminal. E de onde? Como que o CAT está esperando ou lendo esse fluxo de caracteres? Ele está esperando que o terminal, nessa situação aqui, está esperando que o terminal mande para ele uma sequência de caracteres para ele fazer alguma coisa. Então, quando eu digito agora, eu vou digitar laranja, ó, eu estou digitando no terminal, dei Enter, essa cadeia de caracteres, LARANJA, foi enviada para o CAT, que estava lá esperando o meu comando. E aí ele fez o que o CAT faz com o comando, não, esperando a minha cadeia de caracteres. E aí o CAT fez o que o CAT faz com todo o fluxo de caracteres que ele recebe. Ele imprime de volta no terminal. Essa é a função do CAT, né? E é isso que está acontecendo. Pois bem, o shell é igualzinho. Deixa eu dar um Ctrl D para encerrar a transmissão de caracteres para o CAT, né? Isso é Ctrl D em programas que estão lendo a entrada padrão, significa fim de transmissão, tá? Então, Ctrl D para encerrar o CAT. Então, o CAT já não vai ler mais nada, ele leu apenas essas duas linhas que eu mandei e foram essas duas linhas que ele imprimiu. E o shell é a mesma coisa, o que está acontecendo aqui é o terminal tá aqui à minha disposição para eu digitar comandos. Eu vou fazer de novo aqui, ó, ls, ok? Eu vou fazer um ls lá do etc, porque eu não tenho nada, nenhum arquivo nesse diretório por enquanto, mas eu vou digitar uma sequência de caracteres, vou dar Enter, e o shell vai receber essa sequência de caracteres, vai interpretar, vai providenciar a execução do que tiver que ser executado e vai mandar, no caso, quem estiver sendo executado, no fim das contas, né, é que vai mandar para o terminal de volta aquilo que produzir como cadeia de caracteres. E aí o ls mandou para o terminal essa cadeia de caracteres, que é uma listagem de arquivos. Tá certo? Então é isso que está acontecendo aqui. O shell está se comportando exatamente como o CAT nessa situação. Ele está ali parado esperando receber algo, uma cadeia de caracteres vinda do terminal. É o terminal que manda isso para o shell. Esse é o dado mais importante, talvez, para a gente entender o que é um script no fim das contas. Porque eu estou fazendo isso tudo no modo interativo. O modo interativo é justamente esse aqui, onde o terminal e o shell estão ali batendo uma bolinha, fazendo uma tabelinha, né? E em relação a nós aqui que estamos mandando comandos, estamos esperando resultados e por aí vai, a coisa se desenrola continuamente desse jeito. Esse é o modo interativo. Agora, quando eu falo em script, eu estou falando num outro modo de operação, que é o modo não interativo. No modo não interativo, a diferença é que em vez de mandar aqui uma lista de comandos, ou um comando de cada vez que seja, como eu fiz agora, cat, depois ls e tal, eu já faço uma listinha do que eu quero e mando o shell executar de uma vez. Mas só que não vai ser esse shell que vai executar, vai ser sempre outro shell. O modo não interativo não é o que está executando no terminal. Então, do mesmo jeito que eu chamei o cat, eu posso chamar o bash, que é o shell, ou nash não, o bash, que é o shell que eu tenho, que a gente viu, está aqui à disposição também. Ele é um programa como outro qualquer. Então, se ele é um programa, ele pode ser invocado na linha de um comando também. Tá? Como eu invoquei o cat, o ls, eu posso invocar o bash. Se eu executar bash aqui sem argumentos, o que vai acontecer é que simplesmente o bash vai ser executado aqui
nesse mesmo terminal. Então aqui, ó, não, parece que não aconteceu nada, mas aconteceu. E aí eu estou usando o bash novamente de modo interativo. Não é isso que eu quero, e eu vou teclar aqui, ó, exit, que é o que a gente usa para encerrar uma sessão interativa do Shell, né? Uma sessão do Shell de modo geral, né? No caso, essa sessão interativa, você vai ver que não vai fechar o terminal, eu simplesmente, né, voltei para a sessão anterior, né? Onde eu invoquei aqui o bash, né? Mas o interativo não é o que interessa para a gente agora. O que interessa é como que eu vou fazer para iniciar o modo não interativo, vou executar alguma coisa no modo não interativo. Ora, aqui no CAT, lembra que eu fiz assim? Eu passei para o CAT vários argumentos, eu posso fazer a mesma coisa para o bash. E aí, o bash ele pode receber comandos como argumentos usando a opção "-c" de commands, né? E aí, entre aspas, eu teclei isso sem querer, entre aspas, eu posso escrever um comando ou vários comandos separados aí por um tipo de encadeamento qualquer, que é assunto mais para frente, tá? Mas eu posso passar um ou mais comandos, desde que esses comandos sejam apenas uma cadeia de caracteres só, que a gente chama de palavra, tá? É uma palavra, ou seja, um argumento. Então, seja lá o que eu queira executar aqui de modo não interativo com o bash, tem que ser passado como uma palavra só nesta situação, tá? É um argumento só. Então eu vou fazer aqui vou executar dois comandos. Deixa eu ver o que eu posso fazer para não avançar muito em relação a mostrar recursos do Shell e tal, para não dar spoiler. Eu vou pensando aqui, eu vou fazer um ls, por exemplo, não fazer, o ls não, vamos fazer um cat barra etc barra shells. Lembra, a gente fez isso no modo interativo. Agora eu vou executar no modo não interativo, passando esta única palavra, de aspas às aspas, a aspas eu só tenho uma palavra, e eu vou mandar isso para o bash como um argumento. Aí o bash vai receber esse argumento, aí ele vai se virar nos 30 para pegar isso com uma cadeia de caracteres e executar. Né? Mais ou menos como o Cat fez, só que pelo código lá do próprio bash, as soluções que o programador do bash resolveu implementar para esse tipo de problema. Maravilha! E aí o que eu tenho é o mesmo resultado, né, de ter feito isso interativamente. Aqui é não interativo. E aqui, cadê? Vou fazer a mesma coisa aqui. Ó, aqui foi no modo interativo. Então, o modo não interativo é uma outra forma. Só para ficar claro, eu poderia ter colocado aqui, ó, vou separar por ponto e vírgula, e mais para frente a gente entende esses operadores aí, mas, enfim, esse ponto e vírgula, estou delimitando vários comandos, basicamente numa lista de comandos. E eu vou fazer aqui um comando interno do shell, que é o echo, e eu vou escrever banana. Então, eu vou executar dois comandos. Então, uma lista com dois comandos passando para o bash ali como argumento. Ó. Tá lá, imprimiu, né, a saída do cat e imprimiu banana.